Olá e seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Eu sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar na nossa primeira aula de Ciências Humanas, suas tecnologias, voltado para a prova do Ensejo. Então seja extremamente bem-vindo aqui à nossa nova playlist. Antes de começar, preste atenção que algumas aulas elas são iguais, tanto para o Fundamental quanto para o ensino médio. Agora, algumas são exclusivas especificamente para aquela prova. Então verifica sempre, pessoal, se você está assistindo pela playlist correta. Bom, para não ter dúvida, sempre em cada playlist eu faço a nomeação, fundamental ou médio. E também faço a mesma coisa por aula, então não se preocupa. Se na aula está escrito de uma forma, ela está seguindo aí o modo corretamente, sem problema nenhum. Tranquilo? Então a gente vai começar aqui a nossa primeira aula, tá bom? Essa aula, pessoal, a gente vai agora tratar, nas próximas, de 4 conceitos iniciais, que são as bases, tá? Para ciências humanas. Então você não pode fazer a prova do Ensejo sem saber de cor salteado esses 4 conceitos. Bom, o primeiro deles é a questão da cultura e é por isso que a gente começa, porque é aquele que sempre caiu em toda a prova do Ensejo e adivinha, vai cair na sua, tá bom? Então vem comigo que eu vou te falar como que isso cai. Isso cai em toda prova, em todo ano, desde 2017. Então, é bastante tempo. Antes de iniciar, posso te pedir aquele like para começar, né? E também se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Não esquece de clicar no sininho, de compartilhar o link e depois, quando você assistir o vídeo, de comentar aqui embaixo, tá bom? Qualquer dúvida, fala comigo, pode voltar ao vídeo, escreve aqui embaixo no próprio YouTube ou manda um e-mail, tá bom? Se você preferir, na descrição desse vídeo tem também os grupos do WhatsApp, tá bom? Você escolhe um deles e tem lá o meu WhatsApp pessoal, você pode falar comigo para tirar qualquer dúvida. Combinado? Então vamos começar falando aqui sobre a questão da cultura. Bom, o que você tem que entender, né? A definição de cultura, pessoal, ela não existe um padrão, não existe um parâmetro, tá bom? Para todas as provas, para todos os lugares. Mas a gente trouxe aquela definição de cultura que cai na prova do Ensejo. Por isso que você tem que estudar sempre especificamente para cada prova, tá? Bom, segundo a prova do Enseja, e isso indo em todas as alternativas que eles consideraram corretas, ele coloca a cultura como uma identidade social. Primeiro ponto, então já decora, tá? A cultura é uma identidade social, ou seja, pertence a um grupo da sociedade especificamente, tá bom? E outra coisa, ele é coletivo, tá? Então toda vez que a gente fala que é cultura, não se refere apenas a uma pessoa, mas sim a um conjunto de pessoas. Então a cultura nada mais é do que alguma identidade social, algo em comum que pertence a um grupo, ok? Por isso, coletiva e identidade social. Então tem que decorar, não tem jeito, decora isso que você já acerta a primeira questão do Enseja, tá? E aí, né, quando a gente começa a entrar especificamente nessa questão da cultura, para ver, né? Então, onde que eu identifico exatamente na prática o que é uma cultura? Pode cair um exemplo? Pode. E aí você tem que saber, né? Que a gente observa a cultura através dos hábitos e costumes de um mesmo povo. Então você pega um determinado povo, a gente vai ver, né? Será que é apenas de uma nacionalidade? Será que é de um estado? Como é que funciona nos outros países? A gente vai ver isso. Mas quando a gente tem hábitos em comum ou costumes do dia a dia que é em comum, a gente fala, bom, isso é um traço cultural, tá bom? Isso é uma marca da cultura daquele povo, daquela região. Beleza, até aqui? Viu que não é difícil, né? Ciências humanas, pessoal, ela não é difícil, tá? São vários conceitos. A prova do Ensejo, ela não se aprofunda muito, mas são vários. Então você tem que saber um pouquinho de cada coisa, tá bom? Diferente, por exemplo, de ciências da natureza, né? Que algumas coisas são muito aprofundadas, outras nem tanto. Mas aqui não. Aqui é mesmo bastante conteúdo, tá? E não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Ciências da natureza, ciências humanas, perdão, isso aí se você sabe, mas ela é a que mais reprova, tá bom? Bem empatado ali com matemática. Então, por quê? Porque o pessoal acha que é tão fácil e não estuda. Não caia nesse erro. Não pula aula também. E pra gente entender cultura, você tem que entender que não existe apenas uma cultura. Tá? Não existe apenas 10, não apenas 100, há uma enorme variedade, tá bom? Há várias e várias e várias culturas. E nem sempre é tão fácil definir, né? Um ponto característico cultural, tá? Mas presta atenção. As culturas, elas se modificam. Grava isso.
Pensa comigo, a gente já não falou lá atrás, em outras aulas, sobre a língua? E eu disse para você, né, que a língua ela se modifica com o tempo, não é verdade? É verdade. E concorda comigo que os hábitos também de um povo, de uma região também mudam? É verdade, tá? Hoje você tem o hábito, por exemplo, de caçar? Não, né? Mas antigamente, provavelmente, as pessoas que estavam na sua região, né, se a gente voltar 500 anos, tinham esse hábito. Tá bom? Então, os hábitos culturais mudam. Provavelmente, você não escuta a mesma música que seus avós escutavam. Não é verdade? Mais um exemplo de como isso faz. Provavelmente, antigamente, muita gente dançava, né? Saía para dançar, né? Antigamente, antes de existir balada, né? Tinha as danceterias, lembra disso? Pois é. Hoje, você tem o hábito de sair com alguém para dançar? Não, é um hábito que se perdeu, né? O cinema, antes era o principal encontro das pessoas, hoje já não é tanto, o pessoal vai para casa, vai ver o Netflix da vida, né? Ou alguma coisa semelhante. Então, os hábitos culturais, eles mudam com o tempo, não esquece disso, tá? Então, eles nunca são fixos. E esse é o primeiro conceito que você tem que saber sobre cultura. Bom, o segundo conceito, e aí eu quero que você preste muita atenção, porque é aqui que muita gente cai na hora da prova, tá? Porque é uma questão muito fácil, tá bom? Bom, é a questão da memória. O que você tem que saber sobre a memória? Na verdade, a prova do Enseja, ela vai te falar o seguinte: existe a memória individual, né? O que é a memória individual? Memória individual é a memória de cada pessoa. Então, imagina você, né? Se eu perguntar alguma coisa de, olha, o que você fez essa semana? Bom, você tem ali uma memória, não é verdade? Se eu perguntar o que você fez no mês passado? Bom, memória talvez não seja tão refrescante, mas você lembra de alguns momentos. E se eu te perguntar de coisas de 5, 6 anos? Bom, dependendo, né, do que for, se não for algo marcante, talvez você tenha se perdido. Então, o que você tem que entender, né? Quanto mais tempo a gente tem ao longo do processo histórico de algum local, essa memória, obviamente, ela vai se perdendo, tá bom? E aí, pensa comigo, né? Como é que a gente faz, né? Por exemplo, para saber a memória de uma determinada região, de um determinado local, de muitos e muitos anos atrás? Bom, é verdade, algumas tradições, né, que a gente sabe, por acaso não foram passadas de maneira escrita, tá bom? Muitas delas foram passadas através da oralidade, a gente sabe até hoje. Por exemplo, a gente sabe, né, que muitas fábulas do nosso folclore, por exemplo, elas são passadas através da tradição oral. Hoje a gente escreve, mas antigamente não era assim, tá bom? Mas concorda comigo? Que quanto mais tempo vai passando, aquilo vai se modificando, isso vai se perdendo, tá bom? Então, o que os historiadores fizeram? Bom, a gente precisa ter um padrão. Por exemplo, como a gente vai saber como é que funcionava o Império Romano, né? Como é que funcionavam os gregos, como é que funcionava cada civilização, em cada momento, em cada local do planeta? Bom, a gente tem que pensar no padrão. E esse padrão, pessoal, foi pensado no seguinte, na questão da memória histórica, tá? Então, o que é a memória histórica? Ela é diferente da individual que vai se perdendo. A memória histórica é uma seleção de fatos e também de eventos, tá? E várias memórias que são organizadas e reconhecidas pela sociedade como um todo. Ou seja, não basta apenas uma pessoa lembrar, apenas uma geração de família lembrar. Não, é uma coleção, tá bom? É uma coleção, tá? Por isso que para você entender isso, você tem que entender o terceiro conceito. Vamos aos pouquinhos que você vai entender tudo. Então, que terceiro conceito é esse? É o conceito de pesquisa. Mas, isso aqui é até mais fácil de observar. Por quê? Porque a pesquisa, a gente usa direto, né? Se eu perguntar para você, olha, pesquisa aí sobre o meio ambiente. Você, de repente, vai no Google, né? Você vai digitar ali meio ambiente, vai aparecer várias páginas. Hoje é mais fácil, né? Na minha época, não existia internet, né? Eu tinha que ir até a biblioteca e torcer para ter um livro lá sobre meio ambiente, tá bom? Ou então ia na casa de alguém que tinha a Barça, que a gente podia consultar ali, pesquisar, e se tivesse aquele tema, ele tinha ali um parágrafo sobre aquilo, e a gente fazia um trabalho inteiro, né, de várias páginas baseado naquele parágrafo. Então, antigamente era diferente, né?
Então, mas hoje a gente pode pesquisar de várias formas, né? De repente falando com alguém, conversando, no próprio trabalho, né? De repente no que você pesquisar, né? Você precisa pesquisar para poder desenvolver o seu trabalho, dependendo do que for. Então, é a mesma coisa. Bom, os pesquisadores, aqueles que vão fazer justamente esse retrato histórico de uma sociedade, né? Por exemplo, como é que viviam os brasileiros no século XVII? Bom, eles têm que pesquisar, né? E aí eles vão, pessoal, através de uma coisa, justamente como a gente falou agora, das fontes históricas. E aí, pausa e reflete comigo, tá bom? O que é essa fonte histórica? Nada mais é, pessoal, do que tudo aquilo, né, que o homem produziu para conhecer o seu modo de vida, a sua cultura e a sua organização social, tá bom? Então, eles usam tudo aquilo que podem retratar aquele momento. E ó, a lista de exemplos, pessoal, e a prova pode perguntar isso, tá? A prova pode perguntar isso, mas é muito tranquilo, é só você imaginar. Documentos escritos, os livros, acordos, registros, cartas. Antigamente, né, a gente falava bastante através de cartas. Reportagens da época, olha que interessante, né? Daqui a alguns anos, quando quiserem pesquisar sobre o nosso tempo agora, daqui a 500 anos, onde eles vão? Nos jornais, tá bom? Então vocês vão ali na Folha, no Estadão, vão pesquisar ali nas reportagens locais, tá bom? Vão ver as construções, é verdade. Muitos templos, né, gregos e romanos, por exemplo, a gente sabe por causa dessas construções que fizeram, né? Tinha uma moradia, uma casa ali e tudo mais, né? Instrumentos que são localizados, né? Muitas vezes instrumentos de corte, instrumentos para fabricar alguma coisa, tá bom? Vestuários, né? Então localizar a roupa daquela época, você também tem um recorte histórico daquele momento, tá bom? Objetos, depoimentos orais, né? As tradições da Idade Média, muitas vezes as cantigas de amor, as cantigas de amigo, elas não eram escritas, elas eram passadas, tá bom? E muitas delas a gente sabe por causa dessa tradição, tá? Próprios vestígios que podem ser localizados. Fotografias, né, dependendo do ano que a gente está falando, tá? Imagens, os desenhos rupestres, por exemplo, que são feitos nas pedras, né? A gente sabe que os homens das cavernas, eles retratavam, né, as suas caças, o seu dia a dia, através de desenhos nas pedras. Então, isso tudo é este reflexo, tá bom? Por fim, pessoal, esse conceito você tem que saber, tá? O conceito de identidade. Isso, pessoal, é muito importante para a gente conseguir localizar, tá bom? Aquilo que é realmente relevante para a sociedade como um todo, para a gente poder caracterizar justamente um determinado grupo, tá? Por quê? Porque através dessas informações todas que eu falei para vocês, a gente descobre, olha só, quem fez, o lugar, concorda comigo? De que época a gente está falando, a gente consegue detectar uma série de informações, inclusive, né, o que a pessoa queria com aquele desenho, com aquela imagem, com aquela fotografia e, claro, o motivo principal daquilo, né? Às vezes dá, às vezes não dá. Mas presta atenção, aqui a grande pegadinha do Enseja com relação a isso, essa questão aí, olha só, nem toda pesquisa é uma fonte histórica. Posso falar? Grava, risca, anota, escreve bem grande isso no caderno, porque é essa grande pegadinha dessa área, tá bom? Nem toda fonte de pesquisa é uma fonte histórica. Heitor, como assim? Presta atenção. Quando a gente fala uma fonte de pesquisa, é apenas um ponto de vista. Olha só, um ponto de vista. Por quê? Heitor, descobri ali uma fotografia, tá bom? E descobri que nessa região, no século XVIII, tem uma fotografia de um homem usando um chapéu. Então quer dizer que todos os homens daquela época usavam chapéu? Não necessariamente. Pode ser que só aquele homem, naquela fotografia, está usando chapéu, entendeu? Vamos supor que de repente alguém tira agora uma foto sua, né, usando uma boina. Olha só, aquele chapéuzinho ali do Chaves. Muito bem. E aí daqui a 500 anos eles falam, olha, naquela época, no ano aí de 2023, todo mundo usava boina no Brasil. Você vai falar, não é verdade. Ou seja, uma fonte de pesquisa não interpreta toda a realidade.
Como que a gente faz para descobrir toda a realidade? Através do conjunto de pesquisas, tá bom? Então, é preciso somar várias e várias e várias pesquisas individuais para ter um retrato histórico, beleza? O conjunto delas, aí sim, a gente tem, tá bom? Porque é através das memórias que a gente também tá, não vamos esquecer, hein? Preservando e também valorizando o nosso passado. Por fim, você tem que entender, ainda dentro desse conceito de identidade, por 2 vezes a prova do Ensejo ela perguntou o que são bens culturais. É muito fácil, tá? Mas eu tenho que te falar. Se cair esse conceito, você só marca essa alternativa, tá bom? Mas você tem que saber, se cair a expressão, atenção, hein? Bens culturais significa que toda produção humana de origem, presta atenção, emocional, intelectual e material, independentemente de sua origem, época, aspecto ou natureza, que propiciem conhecimento e consciência do homem sobre si mesmo e sobre o mundo que o rodeia, tá bom? A grande pegadinha aqui, entre várias outras, né, na última ela veio falar, né? Olha, um bem cultural só pode ser algo físico. E é aquilo que a gente fala, não, pessoal, tá? Uma dança pode ser um bem cultural, tá bom? Por quê? Porque ele fala de ordem emocional, intelectual e também material, tá bom? Então, um bem cultural não precisa ser somente uma igreja, tá? Mas se aquela dança é uma marca característica daquela região, a gente fala que também é um bem cultural, também uma música também é, e assim por diante, tá bom? Tudo aquilo que representa aquela região, né, humana, dessas características, que representa uma marca, uma época e que demonstra ali a consciência do homem sobre si mesmo e sobre o mundo, a gente caracteriza sim como bem cultural. Promete para mim que não vai errar essa questão? Combinado. Pessoal, então a gente encerra por aqui esta primeira aula de Ciências Humanas e suas tecnologias. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, fala comigo. Estou aqui para te ajudar. A gente se vê na nossa próxima aula. Não esqueça do like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho para receber os próximos vídeos. Caso queira, torne-se membro do canal ou nos ajude através do Pix. Dá uma olhada na descrição, tem muito curso legal, tem muita coisa para você, muito material que pode te ajudar ainda mais na sua prova do Ensejo. A gente se vê na nossa próxima aula. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.